Bom dia! Hoje nós vamos começar a apresentar o tema sobre hipertensão arterial no Brasil, com os integrantes eu, Isadora, o Tedson, o Vitor, a Ellen, o Cauã e o Pedro. Eu vou começar falando sobre a introdução. A hipertensão ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados de pressão sanguínea nas artérias. Bom, a hipertensão é silenciosa, mas pode levar a doenças graves, como o AVC e o infarto. Hoje, no trabalho, vamos analisar esses problemas com dados reais e ferramentas de epidemiologia e estatística. Olá, boa tarde. Eu sou a Ellen. Vou falar um pouco sobre as fundamentações teóricas do trabalho de hipertensão arterial da epidemiologia. Bom, nessa parte nós vamos explicar os principais conceitos usados na análise da hipertensão. Na epidemiologia, nós usamos a prevalência para saber quantas pessoas têm a doença em um momento específico e a incidência para medir quantos casos novos surgem em um período. Nós também usamos o risco relativo e o odds ratio, que comparam a chance de hipertensão entre diferentes grupos, como homens e mulheres, ou sedentários e ativos. Já na estatística, a média, a mediana e o desvio padrão ajudam a entender como esses dados são distribuídos. Então, por exemplo, qual é a média da pressão arterial em uma população e se os valores variam muito entre si. Então, essas ferramentas, elas são essenciais para identificar os grupos mais afetados e ajudar a fazer o planejamento das ações de prevenções mais eficazes. Boa tarde, meu nome é Tedson. Eu vou fazer a apresentação e análise de dados. De acordo com o Vigitel de 2023, a prevalência geral é de 27,9% de homens adultos maiores de 18 anos nas capitais brasileiras. Esses têm o diagnóstico médico de hipertensão. Aí também tem por sexo, 29,3% das mulheres têm o diagnóstico de hipertensão e 26,4% dos homens têm o diagnóstico de hipertensão. As mulheres, elas têm 11% de chance a mais de desenvolver essa doença. Também é dividido pela faixa etária. Os homens de 18 a 24 anos têm 5,7% de chance, 25 a 34 anos, 9,3% de chance, 35 a 44 anos, 17,4%, 45 a 54, 30,7%, 55 a 64, 47,2%. Homens com 65 anos ou mais têm 61,1% de chance de desenvolver hipertensão. Esse daqui está a análise de gráficos, de acordo com a hipertensão ao passar dos anos e a faixa etária dos homens. E a prevalência da hipertensão por faixa etária, de acordo com o Vigitel de 2023. Vou passar para o Cauã agora. Bom, com base nos dados do Vigitel, 2023 evidenciam que a hipertensão arterial é um problema de saúde pública relevante no Brasil, com a prevalência geral de 27,9% entre adultos das capitais. A análise por sexo mostra uma maior prevalência, como o Tedson disse, em mulheres de 29,3% do que em homens de 26,4%. Embora a diferença seja modesta, o cálculo risco relativo de RS seria 1,11 e da razão de chances OR 1,15. Indica que as mulheres têm um leve risco aumentado, né? E o que pode ser relacionado a maior frequência de consultas médicas ou diferenças fisiológicas e hormonais. A idade se mostra um fator decisivo, a prevalência aumenta de forma expressiva com o avanço da idade, atingindo 61,1% entre os idosos, há mais de 65 anos, né? Isso informa a necessidade de estratégias específicas de prevenção e controle direcionadas a faixas etárias mais elevadas. Pedro vai falar. Bom, e por fim, a distribuição da pressão arterial sistólica em indivíduos hipertensos, né, varia em média de 45 com desvio padrão de 15, com base nos dados, né,
Esses dados ilustram a variabilidade do controle pressórico dentro desse grupo. E aponta também a importância do acompanhamento para o melhor diagnóstico e o tratamento. Esses resultados evidenciam a urgência de políticas públicas voltadas à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da hipertensão, com ênfase em grupo, claro, de alto risco, como os idosos e as mulheres. Esses dados que foram ditos aí reforçam a necessidade da estratégia de prevenção do controle e do controle da hipertensão no Brasil, incluindo a promoção de hábitos saudáveis e diagnóstico precoce adequado ao tratamento. E os cuidados pessoais e políticas públicas, né, que seriam a solução. Essas são nossas referências. E muito obrigado. Obrigado, valeu.